Você vai pregar? Apocalipse 14, versículo 14. Na semana passada nós fomos até o versículo 13 e o capítulo 14 é o final de mais uma sessão do livro de Apocalipse, né? Onde nós temos no capítulo 12 a ascensão de Cristo, onde nós temos a peleja no céu e a expulsão definitiva de Satanás, e o início da perseguição ao povo de Deus, né? A besta do mar e a besta da terra para auxiliar o dragão na perseguição ao povo de Deus. E a partir do capítulo 14, nós temos a visão do que acontece com quem serve a Deus e com quem não serve a Deus. Na quarta retrasada, nós falamos sobre os 144 mil na presença de Deus, louvando a Deus e engrandecendo a Deus. Vimos quem são os 144 mil, pegamos aquele gancho de Apocalipse capítulo 7, e na semana passada, do 6 ao 13 ali, talvez, onde o texto mostra o Evangelho eterno sendo pregado, o anúncio da queda da Babilônia, que é um sistema contra o povo de Deus, que será totalmente mostrado a nós lá no capítulo 17, ainda chegaremos lá. E vimos também, principalmente do 9 ao 12, quanto é pesado e difícil o estado eterno dos ímpios. O texto diz que quem vai para o inferno, mudando as palavras aqui, clareando o sentido do texto, não vai ter descanso algum, e vai beber do vinho da cólera de Deus, sem mistura, a ira de Deus completamente derramada sobre os pecadores. E a partir do versículo 14, então, nós vamos ver dois momentos na vinda gloriosa de Cristo. Dois momentos. Escuta, a vinda de Cristo para crente é uma bênção, mas a vinda de Cristo para ímpios é o pior dia de suas vidas. É até interessante, lá em Sofonias, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: por que é que vocês esperam o dia do Senhor? O dia do Senhor não é um dia de festa, o dia do Senhor é um dia de juízo. E nós iremos ver que do 14 até o 16 é bênção, é Deus recolhendo o seu povo. Mas do 17 ao 20 não. Do 17 ao 20 é Deus de fato se preparando para derramar a sua ira nos pecadores. Eu acho que textos como esse nos dão a responsabilidade da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é algo que você faz se você estiver com tempo. A pregação do Evangelho não é algo que você deve fazer quando tiver oportunidade. Todo dia é uma oportunidade. Todo momento é uma oportunidade. No seu trabalho é uma oportunidade. Na sua família é sempre uma oportunidade. Por onde você passar sempre é uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Porque esse dia vai chegar, o dia da ceifa. Aqui na minha revista atualizada, o título aqui, né, dessa passagem é A Ceifa. E depois a vindima. Olha isso. A ceifa e a vindima, ou seja, aquele momento, vou falar agora. Aquele momento em que o agricultor recolhe os frutos de seu campo. É isso que significa. Então perceba, chegou o momento final de colher, é a ceifa e a vindima. A primeira parte vai ser uma coisa boa e a segunda parte vai ser algo terrível. Versículo 14 diz: olhei, é uma visão. Todo o livro de Apocalipse é uma visão. Nós precisamos lembrar sempre da literatura apocalíptica, onde João está tendo visões grandiosas e maravilhosas, lá na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos, onde poderia ser o fim do ministério dele, mas onde Deus dá a ele revelações das últimas coisas. E o texto do versículo 14 diz: olhei
E eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Primeira coisa, a nuvem é branca, e o branco no Apocalipse é um símbolo de santidade. E o texto está dizendo que quem está assentado sobre essa nuvem é o filho, é semelhante a filho de homem. Olha as características: tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Alguns intérpretes dizem que esse personagem seria um anjo, mas não me parece um anjo pelas características. Coroa de ouro na cabeça, como um símbolo de conquista, está sobre uma nuvem branca, símbolo de total santidade, e o título que o texto dá a ele é semelhante a filho de homem. É aqui que entra um debate. Por exemplo, quando o Novo Testamento chama Jesus de filho do homem, não diz semelhante a filho de homem, diz filho do homem. E aqui o texto está dizendo que quem está ali é semelhante a filho de homem. A Bíblia chama Jesus de filho do homem, como mostrando a sua humanidade e a sua divindade. Mas aqui, filho de homem e semelhante, alguns dizem, pode ser um anjo muito poderoso. Do homem na minha tradução. Maravilha, perfeito, não tem problema. Só que aí está semelhante? Não é Jesus? Não. Como é que está aí antes? Assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem. Isso, esse é o problema. Sobre a cabeça uma coroa e na mão uma foice aguda. Esse é o problema. Eu entendo sim ser Jesus aqui e a sua vinda em glória. Só que essa palavra semelhante é que traz uma dificuldade ao texto. Porque Jesus não é semelhante a filho do homem, Jesus é o filho do homem. Ele é o filho do homem. Então essa personagem era semelhante a Jesus. Então, é o que eu estou falando. É um debate. Alguns entendem que é Jesus. Outros entendem que é um anjo poderoso, trazendo vitória, dada esse momento importante da história, que sim, é a vinda de Cristo. Porque é na vinda de Cristo que o joio é separado do trigo. É na vinda de Cristo que o bode é separado da ovelha. É na vinda de Cristo que tem a separação entre crentes e ímpios. É na vinda de Cristo. Pode falar. Pode também dizer que está vendo lá na nuvem, ou seja, você não consegue ter certeza da visão de se é de fato Jesus ou algo semelhante. Exatamente. Pode ser uma perspectiva de João. Estou vendo alguém semelhante a filho do homem. É exatamente isso. Agora, essa perspectiva de João é que não deixa a gente cravar, bater o martelo. João está vendo. Só que lá no capítulo 1 e no capítulo 19, João vê Jesus e não diz, um semelhante a Jesus. Não, ele está vendo Jesus, glorificado. Aqui, ele também está em uma visão, mas poderia ter a certeza que é o Cristo. Só que ele está dizendo, semelhante. Demonstra que não tinha certeza de Quem era? Acredito ser, pelas características, Jesus. Mas eu gosto sempre de deixar assim, umas possibilidades, porque Apocalipse, irmão, é feito de possibilidades interpretativas. Nós estamos diante de uma literatura apocalíptica complexa e difícil. Agora, o certo esse personagem está diante de uma nuvem branca, é santo, semelhante a filho do homem, é Cristo ou semelhante a Cristo, ou vem no poder de Cristo, na autoridade de Cristo, e tem na cabeça uma coroa de ouro, é poderoso e é conquistador. Agora, na mão, uma foice afiada. Então, esquece quem é ou não é e perceba o que vai acontecer. Uma foice afiada está na mão. Parece-me ser Cristo também, porque me lembra até as palavras de João Batista. O machado já está posto à raiz das árvores. Deixa essa aberta. Tá frio, mas deixa essa aberta. Pode deixar aberta aí, irmão. Aqui, cala a boca. Tudo certo, minha irmã? Machucou? Não. Tem certeza? Tem certeza? Então tá bom, amém. Não, mas tem a faixa. Mas amém, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Vai dar certo. Agora, esse elemento foice afiada, voltando,
me faz lembrar até mesmo João Batista, o machado já está posto à raiz das árvores. Existe esse simbolismo de foice? Camila, a paz, tudo bem? Samuel está lá na salinha, se você quiser levar o Nicolas. Essa foice, esse elemento é de fato aquilo que nos representa um corte. Vai existir um corte, uma separação. Lá nas palavras de João Batista, o machado já está posto à raiz das árvores. Aqui, a foice está afiada. E só a título de curiosidade, você podia abrir comigo Salmo 7 aí, por gentileza? Salmo capítulo 7 é um salmo muito pouco lido, né? Muito pouco estudado, muito pouco pregado. Mas olha que interessante o Salmo 7, a partir do versículo 11. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, olha o texto, afiará Deus a sua espada. O machado já está posto à raiz das árvores, tem uma foice afiada, e agora Deus tem uma espada, e Ele está afiando essa espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele, para o homem que não se arrepende, Deus já preparou suas setas inflamadas. Então agora nós temos o momento em que o machado está posto à raiz das árvores para separar dois grupos de pessoas. Lá em Salmo 7, a espada está afiada. Em Apocalipse 14, pode voltar para Apocalipse 14, no capítulo 14, versículo 14, a foice também está afiada. Está afiada porque a partir do 15, dois grupos distintos. O primeiro grupo crente, o segundo grupo ímpio. Olha o 15. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Não, eu li o Salmo 7 só para trazer um paralelo. Mas o texto que nós estamos vendo mesmo é Apocalipse 14, versículo 14. E agora eu vou ler o 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. Aqui é a sexta voz. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que no capítulo 14 nós teríamos 7 vozes, né? Agora já é a sexta voz. A primeira voz, só para vocês lembrarem, está no versículo 2. A segunda voz no versículo 7. A terceira voz no versículo 8. A quarta voz no versículo 9. A quinta voz, o versículo 13. E agora a sexta voz. E teremos mais uma voz, a sétima. Quando é que fala outro anjo, a gente pode voltar no 14, querendo que seria um anjo poderoso? Não, porque o que esse texto fala sobre outro anjo é dentro da sequência do capítulo 14, que tem lá, no versículo 6, outro anjo. No versículo 8, outro anjo. No versículo 9, outro anjo. Então ele está mais ligado a um contexto remoto e não imediato. Essa sexta voz, irmãos, o número 7 no Apocalipse sempre é marcante para nós. É um símbolo de perfeição. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 vozes. E agora nós estamos na sexta voz. E a sexta voz, o texto diz: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem. Para mim, Mateus particularmente, aqui fecha a questão de ser Cristo, esse que é semelhante a filho de homem. Porque só Cristo pode fazer isso aqui, ó. Sai um anjo, olha a visão de João, tem um homem semelhante a filho de homem na nuvem, e essa nuvem é branca. Esse tem uma foice afiada. Aí na mesma visão aparece outro anjo. E esse outro anjo fala com voz poderosa, gritando, para aquele que está sentado na nuvem: toma a tua foice
e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quem pode ceifar? Quem pode colher? Quem pode pegar a foice e tirar coisas boas e tirar coisas ruins? Só Jesus. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo? Vocês lembram das parábolas de Mateus capítulo 13, onde Jesus mostra a consumação dos séculos, mostrando que na consumação dos séculos, no final de todas as coisas, é que ele vai separar bons de maus, justo de injusto. Mateus capítulo 13, nós temos várias parábolas sobre isso. A parábola do joio, a parábola da rede. E ao longo do ministério de Jesus, ele vai ensinando as suas parábolas, e em muitas dessas parábolas, ele explica sobre o final de todas as coisas. E no final de todas as coisas, a separação entre justos e injustos. Agora o anjo está falando, chegou o tempo, chegou a hora, pode colher, pega aí os seus, a terra já amadureceu, chegou no seu exato momento. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Olha que interessante nessa primeira parte. Nessa primeira parte, ele passa a foice e a terra é ceifada. Acabou, não dá detalhe, não fala mais. Do 17 ao 20, quando for recolher ainda mais pessoas, nós teremos um detalhe importantíssimo no versículo 19, que nos mostra o fim desse segundo grupo. O fim deste primeiro grupo não nos é contado. Só é contado que aconteceu a ceifa. A terra foi ceifada. A terra recebeu esse momento onde aquele que está sentado na nuvem pega a sua foice e recolhe os seus. Parece-me ser o arrebatamento. O momento em que os crentes sobem a Deus. Estou dizendo que é? Não. Estou dizendo que é não. Estou dizendo que parece ser. Porque mesmo que nós sejamos, ou talvez eu apenas seja, não sei vocês aí, pós-tribulacionista, ou seja, mesmo que a gente acredite que a igreja passa pela grande tribulação, mesmo que a gente acredite que a igreja passa pela grande tribulação e não seja arrebatada antes, nós cremos no arrebatamento. O arrebatamento é bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, onde a Bíblia diz que na vinda de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Para a visão pré-tribulacionista, que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, a igreja sobe, encontra com Jesus e fica lá com Jesus no céu por 7 anos, enquanto a grande tribulação acontece aqui na terra por 7 anos. Esse texto não é explícito para falar se é arrebatamento ou não está falando. Só que esse texto está falando que o momento da ceifa, da recolha, é quando a terra estiver amadurecida e quando o Filho do Homem vier nas nuvens. E logo em seguida, os ímpios receberão o seu juízo. Então me parece ser o momento único da vinda gloriosa de Jesus. Não como os pré-tribulacionistas fazem, separando a vinda de Cristo em 2 etapas. A primeira só para crente e a segunda para a terra inteira. Me parece que esse texto está dizendo que no momento em que aquele que é semelhante a Filho do Homem, que está numa nuvem branca e que pode ceifar, me parece que nesse momento é que existe de fato a separação entre crente e ímpio, e o ímpio recebendo a sua condenação. Precisamos crer no arrebatamento, é uma esperança para a igreja, mas não a esperança de não passarmos pela tribulação, e sim a esperança de vivermos eternamente com Jesus.
Tem crente querendo arrebatamento, não é para encontrar Jesus, é para não sofrer com o anticristo. Percebe? O maior anseio de um pré-tribulacionista não é ser arrebatado para morar com Jesus, é para não passar pela grande tribulação. Quando na verdade o texto de Apocalipse 13 já nos mostra santos sendo perseguidos e vencidos pela besta, filhos de Deus que sofrerão com um sistema político e religioso contra o povo de Deus. Pastor, aqui é arrebatamento então? Não sei. Só sei que é o momento em que Cristo vem em glória para ceifar. E aprendemos em 1 Tessalonicenses 4 que quando ele vier em glória acontece o arrebatamento. Então eu estou juntando textos. Apesar de em Apocalipse 14 não está falando de arrebatamento. Não tem a palavra arrebatamento. Aliás, o único texto explícito na Bíblia de arrebatamento, o único, é 1 Tessalonicenses 4. Todos os outros textos são de forma implícita a gente falando sobre arrebatamento. Mas o único texto que fala de arrebatamento na Bíblia é 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, de forma explícita. Ok? Então parece aqui que é Deus recolhendo pessoas para a salvação. Quando a ceifa, quando a terra estiver amadurecida. E quando a ceifa vier, aí sim nós estaremos com o Senhor. Até aqui, ok? Pode falar, meu. A Bíblia em si, todas as programações que aparecem, a ira de Deus, os 7 selos, né? A ira, os 7 trovões. Como é tudo 7, está tudo interligado ao mesmo tempo ou é contínuo? Isso, excelente pergunta. Ou é uma coisa assim, uma coisa vai acontecer primeiro, depois vai acontecer depois? Isso. Ou então tudo vai ser paralelo, tudo é ao mesmo tempo. Assim, isso. Em conjunto, 7. Então, eu acredito que o texto de Apocalipse é separado em seções, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E acredito que nós estamos diante de uma mesma história. Sim. A história entre a primeira e a segunda vinda, que vai recapitulando, exatamente. Só que eu acredito que não é 100% a mesma coisa, porque você vai percebendo que os detalhes eles vão aumentando. Sim. Vai Intensificando. Exemplo, lá nos selos nós temos 1/4 da terra destruída. Na trombeta, 1/3. Na taça, tudo. Então perceba, apesar de estarmos em eventos paralelos, me parece que o texto de Apocalipse está mostrando a graduação desta história. Nós temos um momento em que está complicado, mas que vai apertar e que vai ficar ainda mais difícil. Então eu acho que é isso. Eu entendo que seja a mesma história, primeira e segunda vinda de Cristo, só que mostrando a intensificação dessas dificuldades da terra. Compreende? Então eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, selo e trombeta e taça é a mesma coisa, não. Mas acredito que fazem parte do mesmo momento da história, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, mais intenso fica a perseguição aos crentes e a ira de Deus aos ímpios. Tá? É assim que eu entendo. Ok, irmãos? Então a primeira parte recolheu para a salvação. A primeira parte parece ser o arrebatamento. A primeira parte parece ser a colheita de Deus, a ceifa. Pegou os cereais lá da terra e levou para si, recolheu para o celeiro. Irmão, é exatamente isso que Mateus 3 diz. Aliás, eu acho que eu vou entrar num ponto aqui. Nós temos na vinda de Cristo esse momento em que Deus pega o trigo e coloca no seu celeiro. Ok? E é João Batista que nos ensina isso também. E João Batista diz que a palha é jogada aonde? Em fogo inextinguível. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha a construção do texto, porque eu estou falando de Mateus 3, 10, porque é muito parecido com esse texto aqui. Mateus 3, João está batizando no Jordão, João Batista, e os crentes estão indo lá arrependidos dos seus pecados. A partir do versículo 7, fariseus chegam na história. E aí quando fariseu aparece no texto, João Batista muda o discurso.
Ele diz: vocês são raça de víboras, precisam se arrepender. Não digam aí que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está chegando alguém que é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água. Ele, o batizador, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Perceba, aí ele continua dizendo que ele tem a pá na mão e limpará a sua eira. O trigo no celeiro. A palha no fogo inextinguível. Nós temos aí a ideia de batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, que alguns entendem ser a mesma coisa, mas não é. Batismo com o Espírito Santo é recolher no celeiro, é para crente. Batismo com fogo é condenação, é juízo. A gente fica daqui, né? E me batiza com fogo, reacende a chama. Os pentecostais, os irmãos pentecostais entendem que batismo com fogo é purificação. Eu entendo que batismo com fogo é condenação, é juízo. Eu acho Está... que eles se enganam porque teve a língua. Línguas como de fogo, não era nem fogo, era línguas como de fogo. Isso. E perceba, essa história de batismo com fogo aparece também em Lucas, quando a classe de quem está ouvindo Jesus é crente ímpio. Vou explicar. Em Mateus e em Lucas, no batismo de João tem crente e tem ímpio. E para crente ímpio, João Batista fala batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Em Marcos, o texto só relata crente. E o autor de Marcos só escreve batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos, Jesus, para discípulo, diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo, não diz com fogo. Aqui, em Apocalipse 14, a partir do 17, daqui a pouco veremos o juízo de Deus. É exatamente o fogo da condenação. Porque lá no contexto de Mateus capítulo 3, quando João Batista diz que existe o batismo com fogo, no versículo anterior e no versículo posterior, tem fogo de condenação. Deixa marcado Apocalipse 14 e vai comigo em Mateus 3. Mateus 3, 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, para mim assim, está bem até muito claro de que fogo que João está dizendo a respeito do batismo com fogo. De que fogo é esse? É o fogo da condenação que espera os ímpios, porque o texto diz que é inextinguível. Alguns dizem que o batismo com fogo seria a purificação de pecados e a preparação do crente para o ministério. Ok, mas é inextinguível? Então, para todo sempre, até no novo céu e na nova terra, eles estarão sendo purificados? Não. Na glorificação não há mais necessidade de purificação de pecados. Seremos glorificados. Agora, o batismo com fogo traz um fogo inextinguível. Inextinguível. Então, de fato, o batismo com fogo é condenação e não salvação. No momento da vinda de Cristo, ele separa. Quando você recebe Cristo, você é batizado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo agora. Mas esse mesmo Jesus que concede o Espírito Santo é o Jesus também que leva pessoas, ou que
faz com que pessoas paguem pelos seus pecados no inferno. É ele que vai dizer: afasta de mim, eu nunca conheci vocês. Agora vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí voltando para Apocalipse 14, 17. Agora, a palavra a ser usada aqui é a vindima, né? Recolher uva, recolher dos frutos, ó. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo. Santuário é habitação, né? Tem um santuário celeste, a habitação de Deus no céu. Vocês lembram que Moisés ouviu de Deus? Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, da mesma forma, Moisés, que você está vendo aqui, faça na terra. Santo lugar, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, a presença de Deus. Aí desse santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Agora, essa passagem é tão difícil que agora quem tem a foice afiada é um anjo. Saiu ainda do altar outro anjo. Isso é uma visão que João está tendo, imagina isso. Aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou, a última voz, em grande voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo. Agora no 17 é um anjo conversando com outro anjo. E é um anjo que tem foice. Lá na primeira, quem tem foice é o semelhante a filho de homem. Agora, aqui é um anjo que tem uma foice e ouvindo de outro anjo que tem poder sobre o fogo, dizendo assim, ó, toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Chegou a hora de recolher. Só que parece que esse recolher agora é diferente do outro, porque na primeira recolha, o texto só diz que a terra foi ceifada, acabou. Nós lemos lá. Só que agora no 19, olha o que acontece com esses que são ceifados, colhidos. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira. Foi lá onde tem uva lá e pegou um monte de uva lá. E o que fez com ele? E lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então é óbvio que não é crente aqui. Agora é a recolha de homens para serem lançados no inferno. Você vai lembrar do estudo passado, a partir do versículo 9. Volta comigo no capítulo 14, versículo 9. Apocalipse 14, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Que é inferno? Juntando todas essas figuras de Apocalipse 14, o inferno é como um lagar, onde as uvas são colocadas lá para serem pisadas, e o suco da uva é o sangue dos pecadores. E quem está pisando nessas uvas é a santa ira de Deus. Nunca diga que inferno é ausência de Deus. Se o inferno fosse ausência de Deus, não teria tanto sofrimento para o ímpio. Só que o inferno é um Deus irado, fazendo com que homens paguem pelos seus pecados. E não sou eu que estou falando, é o texto. Eles não terão descanso algum, nem de dia nem de noite. Existe uma doutrina herética chamada aniquilacionismo, que diz que quando a pessoa é lançada no inferno, ela sofre um pouco de tempo e depois deixa de existir. Não, a Bíblia mostra para nós nesse texto aqui,
em Mateus 25, em Mateus capítulo 13, em vários textos, que o sofrimento é eterno. Assim como o novo céu e a nova terra é eterno, o Guiena, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, também é eterno. Apocalipse diz que é pelos séculos dos séculos. Irmão, nós temos pouco tempo de vida. Se vivermos muito aí, 100 anos, pouquíssimos chegam a 100. 80, 90, 95, e vai acabar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós falamos de céu e inferno, mas nós não temos ideia do que é céu e do que é inferno. Nós não fazemos ideia do que é de fato fechar o olho aqui e abrir em um lugar glorioso, mas também em um lugar de tormento. Porque eu creio na imortalidade da alma, ou seja, eu creio na consciência após a morte. Então eu creio que depois da morte o ímpio já vai para um lugar chamado Hades, isso está lá na história do rico do Lázaro, né? Para sofrer pelos pecados. Só que na vinda de Cristo esse ímpio será ressuscitado e lançado com o seu corpo no lago de fogo e enxofre. O inferno eterno, que na Bíblia chama de Guiena, que Jesus compara a um vale. Guiena significa vale de Rinom. Rinom era um lugar no antigo Israel que os homens queimavam crianças em adoração a um deus chamado Moloque. E que nos dias de Jesus, o Guiena era um lixão em Israel. Então Jesus fala, tá vendo aquele lixão lá? Ó? Na hora que eu falei do lixão, o carro do lixo passou. Tô avisando que o negócio é sério. Profético. Eis que vi um caminhão de... Escuta. Esse lixão pegava fogo o dia inteiro, não acabava o fogo lá não. Aí Jesus está falando, vocês querem ver como é que é a eternidade do ímpio? Olha lá, olha o vale de Rinom lá, ó, pegando fogo o tempo todo, é assim. Então, é isso que aguarda o ímpio. Agora, o crente é diferente, porque quando ele morre, ele vai para o céu, paraíso, terceiro céu, seio de Abraão, chame como quiser. Um lugar de descanso. Só que ainda não é a morada eterna. Porque a morada eterna é pós-ressurreição. Então, morremos agora, o corpo vai para a sepultura e o nosso espírito volta a Deus e está lá na presença de Deus, louvando, como o Apocalipse diz, etc. Aí depois disso, nós aguardamos a vinda em glória de Jesus. Ele vem e nós seremos ressuscitados em um corpo de glória. Glorioso, igual o corpo de Cristo, Filipenses 3. Igual o corpo de Jesus. Aí, quando tivermos um corpo igual de Jesus, entraremos para a morada eterna. Aí sim, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, não haverá mais noite ali. Novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. É o que o texto diz, de Apocalipse 21 e 22, de Isaías 66, segundo a minha interpretação, Zacarias capítulo 14, Ezequiel 40, 48. Então nós temos promessas desde o Antigo Testamento até Apocalipse sobre a eternidade, tanto de crente quanto de ímpio. Vou deixar você falar. Tanto de crente quanto de ímpio. 14 ao 16, parece, no Apocalipse 14, do versículo 14 ao 16, parece que é a reunião de crentes. A ceifa para crente. Do 17 ao 19, eu tenho certeza que é a recolha para ímpio. Por quê? Porque o texto está falando que esses que foram recolhidos agora serão lançados no lagar. É a visão do lagar. Pôs um monte de uva lá. Da cólera de Deus. Preparado sem mistura. Ou seja, sem misericórdia. Deus é misericordioso? É. Deus é gracioso? É. Deus é bondoso? É. Deus é longânimo? É. Mas uma hora, não é que vai deixar de ser, mas uma hora não terá mais misericórdia por ímpio. Um exemplo disso nós já passamos, lá em Jezabel, lá em Tiatira.
para a mulher chamada Jezabel. Apocalipse 2, a igreja de Tiatira. Essa mulher está pecando, essa mulher está errando, e o texto diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender dos seus pecados. Eis que a prostro de cama, e matarei os seus filhos. Jesus está falando isso. Consegue imaginar Jesus falando isso? Jesus fala isso. Jesus chama homem de sinagoga de Satanás, sepulcro caiado. Jesus é Deus, irmão. Ele sonda a mente e o coração, ele sabe. Jesus não é só o Jesus que diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Né? Não é só isso que ele fala. Ele fala coisas pesadíssimas. Ele chama homens de sepulcro caiado. De filhos do diabo. Não, sepulcro caiado também. Mas ele chama homens de filhos do diabo. João 8,44. Com Jesus não tem meio termo, não. Pecador forte daquela época, um fariseu e um pecador arrependido. Pecador arrependido, Jesus, abraço. Vai, não peques mais, você está perdoada. Mas religioso, que também é pecador. Porque as pessoas separam assim: não, o pecador Jesus tratava de um jeito, o fariseu Jesus tratava do outro. Não, o pecador e o fariseu são pecadores, do mesmo jeito. A mulher adulta e o fariseu são pecadores. Jesus trata diferente, é pecador arrependido. A mulher adulta era pecadora arrependida. O fariseu é pecador não arrependido. Então Deus trata de um jeito, não é fariseu e pecador não. Deus trata de um jeito, é pecador arrependido e pecador não arrependido. O pecador arrependido Deus pega no colo. O pecador não arrependido, irmãos, Jesus não aliviava, não amaciava, pegava a sério. E por quê? Irmãos, porque a realidade de céu e inferno é muito mais concreta do que o que a gente pode imaginar, do que o que a gente pode ver aqui. Se não pregarmos o evangelho completo, não avisaremos pessoas de inferno. É muito fácil pregar agradando sem falar de inferno. Só que você consegue entender que aqui na Lagoinha Mangabeira tem gente indo para o inferno? Nas igrejas por aí tem gente indo para o inferno? No nosso bairro tem gente indo para o inferno? Só que a gente não fala sobre isso. Então as pessoas acham que estão indo para o céu. As pessoas acham que estão indo para o céu, irmãos. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Como é que eu posso ser teologicamente, biblicamente, intelectualmente, pastorealmente, honesto com pessoas, sem falar de céu e sem falar de inferno? Como é que eu posso ser honesto, biblicamente, pregando só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Porque o exemplo que eu dei aqui é algo muito claro. Quer ver? Deixa aí de novo, só falta um versículo para a gente encerrar, fique em paz. Mas vai lá em João 3,16, para a gente ver um negócio. João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Mas vamos ler o 36 também. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, é no mesmo capítulo que mostra a grandeza da salvação, também mostra a dor e o peso da condenação. Lembra, pode voltar para o Apocalipse. 18, já está condenado, né? Irmãos, nós precisamos pregar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que foi nos apresentado. E é muito fácil ser um pastor agradável e amável só falando coisa boa. Mas isso não é ser pastor, isso não é ser pregador, isso não é ser arauto, isso não é ser atalaia. E o que nós estamos vendo aí são pessoas que estão crescendo e avançando no ministério com um tipo de mensagem só. É com um tipo de mensagem só. Infelizmente, isso me entristece, vocês estão cansados de saber, já falei um monte de vezes. Mas eu tenho que falar de novo, eu acho que eu vou morrer falando isso.
Cuidado com quem vocês ouvem, cuidado com quem vocês escutam, cuidado com quem vocês seguem, cuidado com coisas que você aceita. Pode ser da nossa denominação, pode ser da outra, pode ser de qualquer lugar. Pregador do Evangelho não tem medo de desagradar o ouvinte. Pregador do Evangelho não tem medo de portas se fecharem. E é muito fácil, enquanto as portas não fecham, você pregar. Quando porta fecha, que você continua pregando, que eu quero ver. Quando você não é mais lembrado, quando você é esquecido, quando você é rejeitado, quando você é excluído, pelo que você prega. Irmãos, eu nunca vi, nós chegamos numa geração que evangélico te exclui, porque você prega sobre o inferno. Porque você prega o que está errado na igreja. Não entra na minha cabeça. Só tem uma forma, é porque a verdade só incomoda quem? Quem vive na mentira. Quem vive na mentira não quer quem fala a verdade. Um exemplo. Está tudo certo aqui na nossa igreja? Não. Então a gente tem que falar o que está errado. Está tudo certo na nossa denominação? Não. Então quem está falando que está errado na denominação, na igreja, no vizinho, estou falando em todos os âmbitos, deveria ser olhado como, o que ele está falando está certo? Nós estamos errando nisso mesmo? Porque uma vez eu conversei com um camarada que eu falei, olha, eu estou vendo aí nisso que você está fazendo, um erro assim, assim, assado. Só que outras pessoas também estão vendo e vocês estão fechando o coração para quem está falando. Vocês não estão fechando o coração para quem está fazendo errado. É o retrato da igreja. A igreja é assim, não fecha o coração para quem faz errado. Fecha o coração para quem fala, quem está fazendo errado. Então, é surreal. Fulano está roubando da igreja. Não, deixa, vamos ver o que a gente faz. Ô pastor, fulano está roubando da igreja. Conversa comigo mais não. É quem está roubando que merece o castigo. Não é quem falou não. Entendeu? Mas vai chegar esse dia aqui. Vai chegar esse dia da vindima. Vai chegar esse dia de recolher as uvas, os cereais. Vai chegar, irmão. Deixa fazer o que quiser. Aliás, com a igreja do Senhor, ninguém faz o que quer. Com a igreja do Senhor. Mas com a igreja deles, eles fazem o que quiser. Com a igreja deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Com a igreja do Senhor, não. Existe a igreja invisível dentro da visível, né? Existe todas as igrejas do mundo aí com seus CNPJs. Só que dentro dessas igrejas, dentro delas, existe uma igreja verdadeira. Entendeu? Dentro de Israel, existe um Israel de verdade. Dentro daqueles que se dizem cristãos, existem os cristãos de verdade. Com esse povo não põe a mão não. Eles manipulam quem não está firmado na rocha. Eles fazem o que querem com eles lá, entre eles. Mas quem é verdadeiro cristão tem, irmão, uma coisa que nós precisamos pedir tanto a Deus: discernimento. Discernimento. Saber quem fala da parte de Deus e quem não fala. Quem é correto e quem não é. Quem de fato anuncia e quem não anuncia. É necessário que no meio de vós haja heresia, né? Para que de fato os verdadeiros sejam mostrados. É até bom que existam falsos para vocês compararem, para vocês verem a diferença do falso e do verdadeiro. É o que Paulo disse lá. Agora, olha o 20, para a gente encerrar. E o lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade é símbolo de morte, de condenação. Jesus foi crucificado às portas da cidade, num lugar um pouco, é Israel, é Jerusalém e tal, mas um pouco fora do centro, né? Do centro. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. É como se o sangue subisse até onde tem a boca do cavalo, assim, sabe? Está mostrando a magnitude. Você não pode tomar isso como literal, mas é a magnitude. É Deus pisando no lagar, é Deus pisando nas uvas, e o sangue dos pecadores, dos que estão sendo condenados, subissem e invadissem a terra até a altura dos cavalos, da boca dos cavalos. Tamanha ira santa de Deus. E o texto diz, numa extensão de 1.600 estádios, né? 1.600, talvez um símbolo aqui do múltiplo de 4, né? 16 é um múltiplo de 4, talvez um símbolo da terra.
Mas eu acho que o que esse texto quer dizer mesmo é uma abrangência de todo o território do nosso planeta, ou seja, todos os ímpios dessa terra recebendo essa condenação. Talvez seja isso, não vai escapar um. Tem ímpio lá em Israel, tem ímpio aqui no Brasil, tem ímpio na Argentina, tem ímpio na Rússia, tem ímpio na Amazônia, escondido lá nas tribos indígenas lá. Vai pegar todo mundo. Naquele grande dia, Apocalipse 20. É porque essa visão aparece lá em Apocalipse 20 também. Em Apocalipse 20 nós veremos o dia do juízo, onde a Bíblia diz que os grandes e pequenos estarão diante de Deus. E todos, um por um, a Bíblia diz, cada um por um, serão julgados pelas suas obras. O ímpio é julgado pelas obras. Nós não somos julgados. Nós passamos da morte para a vida, não entramos em juízo. O nosso juízo seria para galardão. O ímpio para condenação. Então o ímpio nesse dia vai chegar diante de Deus e todas... Sabe aquele negócio? Vai passar um telão com seus pecados lá. Quem já viu isso? No dia do juízo vai passar um telão com seus pecados. Não existe isso. Existe isso para ímpio. Para crente não. Para crente fomos justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele pegou o nosso passado e lançou nas profundezas do mar. É o que Miqueias diz. Agora, para ímpio não. Para ímpio eles serão julgados pelas suas obras. Cada um pelas suas obras. Imagina. Todos os pecados. Mostrando por que os ímpios são condenados. Quando você fala assim, mas tadinho do ímpio. Não, tadinho do ímpio não. Irmão, o ímpio está sendo condenado porque ele merece. Aliás, nós também merecemos. Mas fomos alcançados pela graça de Deus. Todos merecem a condenação. Pelos nossos méritos. Não, é pela graça. Porque se Deus for puxar aqui a ficha criminal de cada um aqui, não sobra nada. O Vitor talvez é o mais novo aqui, né? Quantos anos você tem, Vitor? Quantos anos você tem, Vitor? 25 anos. Acho que vocês vão esquecer disso, mas lá, quando eu falar lá de Apocalipse 20, eu vou fazer isso aqui de novo. Mas só para vocês entenderem, eu vou fazer agora. O Vitor tem 25 anos, né? Vamos supor que o Vitor fosse ímpio. Ele parece que é crente. Parece. Mas vamos lá. Vamos supor que ele fosse ímpio. E vamos supor que ele fosse um ímpio bacana. Legal. O Vitor é um ímpio legal. E pecasse uma vez por dia só. Tá melhor que muito crente. Vai pegar uma vez só por dia? Tá bom já, né? Escuta. Só que no final de um ano ele tem 365 pecados. Se ele pecar uma vez por dia, no final do ano, 365. Já é grande, né? Só que ele já tem 25 anos. Então é vezes 25. O Vitor, se ele pecar uma vez por dia, a ficha dele contra Deus já é 9.125 crimes. E se ele pecar 2 vezes por dia, 18.250. Então, escuta isso. O Vitor, com aquela carinha de bom moço, diante do tribunal de Deus, se ele morresse hoje, Deus ia falar com ele assim, filho, a sua ficha criminal tem mais de 18 mil crimes. Como que um juiz pode ser justo falando assim, tá ali, pode ir embora, tchau. Não, ele tem que pagar por isso. É por isso que pessoas vão para o inferno. Porque elas têm que pagar pelos seus pecados. Só tem um jeito de ir para o inferno. Se Jesus pagar pelos seus pecados na cruz. Se Jesus não pagar pelos seus pecados na cruz, irmão, ou seja, você não crê, você é que vai pagar. Você é que vai pagar. E não é porque Deus é mau, não. É justamente pelo contrário. É porque Ele é muito santo. É porque Ele é muito correto. É porque Ele é muito certinho. Sabe aquela pessoa certinha, que não deixa passar nada? É Deus. Deus é muito certinho. Então Ele não vai passar pano para ninguém, não. Ou Ele passa o sangue dele, do filho dele no você, ou não espera Ele passar pano. Não é que Ele vai passar pano, não. Ok, meus irmãos? Então, fechamos aí o capítulo 14 de Apocalipse. Vamos entrar no 15 semana que vem. E temos uma caminhada a mais aí, até o 22. Para finalizarmos esse livro tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Um dos livros que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Vamos orar então? 4 minutos temos. Vem para cá, minha irmã. Vamos tirar nossa foto aqui, vamos orar.